Ai, olá, bom dia. Estamos aqui para mais um vídeo. Ia falar sobre a criança interior. Estamos aqui no parque com as crianças e a gente tem sempre que mimar nossa criança. Temos uma criança, todos nós adultos temos lá a criança interior e de vez em quando, quase sempre, ela atua na nossa vida. Ela age e a gente pensa que é a gente adulto e não é, é a nossa criança. Quando tem medo, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica irritado, é a nossa criança lá que ficou perdida quando era pequena, ela atua nesse, ela atua nesse contexto na nossa vida atual e a gente nem se dá conta. Então, assim, é muito importante a gente perceber a hora que a criança está atuando e a hora que a criança estiver atuando, a gente acolher a nossa criança, acalmar a nossa criança. E o que a gente precisa é de acolher a nossa criança, que por um dia, por uma vez ficou perdida lá na infância, ficou ferida, magoada, e a criança quer acolher. Então, ninguém é melhor para acolher nossa criança do que a gente mesmo. O nosso adulto acolher a nossa criança que ficou lá magoada, ferida, se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada e ela dá um grito. Então, os adultos, quando se atua, quando se tem conflitos, quase sempre é a criança que está brigando, uma criança com a outra. E elas nem se dão conta disso. Quando a gente começa a perceber a hora que a criança atua e a gente acalma a nossa criança, acolhe, fala, tá tudo bem, eu estou aqui para te acolher. É você com você mesmo. A gente se transforma, a gente consegue perceber que aquilo ali é parte nossa que ficou perdida na infância, é parte nossa que ficou ferida. E ela só quer colo, amor e carinho. É o que a criança precisa, sentir-se amada. É o que toda criança quer. É o tal do on-off. A criança só quer saber, você me ama ou não me ama? É só isso. E quando ela se sente ameaçada, quando ela se sente abandonada, ela precisa desse amor, desse acolhimento, desse carinho. É muito importante. Então eu vim aqui só para deixar um recadinho, que é muito importante a gente perceber quando a nossa criança atua. A nossa criança interior age em situações de medo, de conflito, de raiva, de irritação, de abandono, de rejeição. E quando a gente percebe isso, a gente consegue lidar melhor com a situação que a gente está vivendo, seja no trabalho, seja na família, seja da forma que for. A gente precisa realmente identificar. Então, perceber assim, quando a gente perceber que a criança está ali gritando, é olhar para ela e falar assim, opa, acalma, tem amor aqui para você, eu estou aqui. E acolher e dar um abraço nela, você com você mesmo. É muito importante. E não deixar ela dominar. E o adulto é que precisa dominar. O adulto tem o poder de dominar a criança, de acolher. E é isso que a gente precisa. Então é muito importante. Eu deixar tipo um exemplo que eu vivi uma vez que a gente foi de férias, que eu estava num local e eu queria comer pão e tinha pouco pão e não tive coragem de falar com a pessoa que queria mais pão. E tinha mais pão, só que eu não tive coragem. É uma coisa simples, é um exemplo simples. Mas é para vocês perceberem que isso era criança que estava com medo de pedir, com medo de não ter mais, com medo de ter falta de comida. Então, ou seja, depois eu não pedi, mas depois eu vi que era criança que estava ali com medo do outro falar não, com medo de falar não, não tem mais. Mas tinha. E depois que passou, eu olhei, falei com a pessoa e falei que queria mais pão. E a pessoa trouxe mais pão. Eu acalmei a minha criança, foi perfeito. E eu percebi o momento que a criança agiu e acalmei ela no momento. Então é muito importante a gente ter essa clareza e perceber isso na nossa vida. Seja em qualquer situação que você estiver vivendo, medo, dor, abandono, é acolher a nossa criança. É olhar para ela e falar, estou aqui com você, estou aqui para te acolher, para te dar amor, para te dar carinho. E
a gente tem esse poder. Só a gente pode acolher a nossa criança, coisa que às vezes os nossos pais não fizeram, ou fizeram, mas não foi da forma como a gente gostaria. A gente se sente abandonado, sente magoado, e não tem ninguém para poder fazer isso a não ser a gente mesmo. A gente consegue fazer esse acolhimento no momento que a gente começa a perceber aonde a gente ficou perdido, aonde a nossa criança ficou perdida. É muito importante. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a criança interior. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, compartilhem com pessoas que possam perceber isso. E as crianças estão aqui brincando, muitas crianças aqui brincando no parque. É muito importante a gente olhar para a nossa criança. A nossa criança é tudo. E a gente tem o poder de acolher e de dar amor. Era esse o recado que eu queria deixar hoje. Beijo, até o próximo vídeo.